Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal do Arquiteto. Hoje eu quero falar para você sobre um mestre de obra que roubava a obra. Você acredita? E eu fazia a fiscalização uma vez na semana. O cliente me pagava para que eu pudesse ir nessa obra. Era uma obra de um prédio de 3 pavimentos com apartamentos. E o cliente pagava eu uma vez na semana para que eu fosse até o local. Era o RT de execução. Eu ia até o local e fazia a conferência dos serviços ali, que tinham um cronograma semanal, para saber se estava tudo ok. E aí, o que que aconteceu? E eu vou pedir aqui para você primeiro só inscrever-se no canal, dar uma curtida. Lembre-se que aqui no canal do Arquiteto tem vídeo todos os dias. Aqui embaixo tem o link na descrição do construtor investidor. É a formação do construtor investidor. Então, olha só, presta atenção aqui comigo. Se você tem o interesse de aprender a construir do zero, a gente vai fazer aqui, ó, um sobrado do zero. Você vai aprender também sobre todos os tipos de investimentos mobiliários que você tem para fazer, como funciona a documentação, como que você contrata arquiteto, como que você resolve as coisas sem depender de arquiteto, sem depender de despachante, porque tem muita coisa que você paga à toa, tá? Verdade seja dita. E você vai aprender sobre a parte de decoração, vai aprender sobre fundação, vai aprender sobre estrutura, vai aprender como economizar na sua obra, vai ter as planilhas, você vai ter toda a metodologia e sistema para você poder realmente economizar na sua obra. E eu garanto que quando você fizer essa formação, você vai ver o tanto que você vai economizar dinheiro. Você vai lá, vai me dar uma nota 5 na formação. Eu estou buscando a maior nota aqui do Brasil. Então, voltando aqui, o que que aconteceu com esse cliente meu? Primeiro, é um cliente que ele trata o mestre de obra, e o pedreiro de uma forma muito, mas muito amigável, tá? Começando por essa situação que você vai falar assim: "Ah, mas tá certo, a pessoa vai tratar mal", beleza? Não tô falando de tratar mal, tô falando que ele tratava de uma forma extremamente amigável. E nisso o mestre de obra, não vou falar nomes aqui, né, gente, porque pode dar ruim, mas o que acontece? O mestre de obra, porque hoje é assim, tem que ter câmera, tem que ter filmagem, tem que ter tudo que você pensa. E nesse caso tinha filmagem, tá? Mas, né, ter que ficar pegando filmagem para comprovar alguma coisa é canseira. Mas o que acontece? O dono, até então, não tinha câmera na obra e ele confiava ali que o mestre de obra estava fazendo todo o serviço, tomando conta da obra, fazendo tudo. E a obra realmente estava andando e acontecendo da maneira perfeita. Eu ia lá uma vez por semana, conversava com esse mestre de obra que super gente boa. Mas até então, é aquela coisa, quem vê cara não vê coração, né, você se assusta às vezes. E aí, para você ter uma noção, o cliente começou a observar que estava sumia algumas coisas, sumia, por exemplo, o cliente mesmo ele comprava os materiais da obra. Então, era parafusadeira, era as brocas, era o como é que fala? Como é que é o nome lá? Que corta o piso e a cerâmica, aquela máquina que corta a cerâmica para instalar os porcelanatos, tem a betoneira. Então, ele comprava os equipamentos, as pá, carrinho, comprava os equipamentos tudinho para a obra. Só que esse cliente meu, ele é muito organizado. O que que ele fazia? Ele anotava tudo que ele tinha. Tudo. Era uma brocazinha, ele anotava. E aí, quando ele ia conferir na obra, ele começou a perceber que estava faltando as coisas, estava faltando as coisas. Começou a faltar um item, outro item. E ele perguntava, falava: "E isso aqui?" Aí o mestre de obra falava assim: "Ah, sei não, isso aí deve ser se perdeu na obra, não sei o que aconteceu não." E aí ele começou a ter prejuízos em equipamentos de obras que são mais caros. Então, equipamentos, vou dar um exemplo. Tinha um motor lá que sobe vamos coloca um balde de cimento
e precisa subir, que é como se fosse um andaime, mas não é um andaime, é o guincho. E aí o motor ficava lá em cima. E aí esses equipamentos mais caros começou a sumir na obra. E ele falando: "Ah, isso aí não sei se alguém entrou e roubou, alguma coisa aconteceu". Bom, meu cliente, ficando receoso, o que aquele cliente fez? Ele foi e instalou umas câmeras, ele nem ficou sabendo que ele instalou essas câmeras aí no domingo. Instalou as câmeras no canto, tudinho, com áudio. E aí, o que que aconteceu? Num belo dia, tá lá o mestre de obra pegando no final da obra, levando um equipamento, colocando dentro da mochila dele, com as brocas, os trem tudinho, e levando embora. Quando foi no outro dia, o cliente meu foi lá na obra e falou assim: "Mas", eu quase falei o nome, "Mas te falar um negócio, cadê aquele equipamento?" Ele falou: "Ah, não sei não, não sei não". Aí ele: "Ah, você não sabe, entendi, tá". Aí, beleza. Aí foi, chamou ele, depois de um tempinho, falou assim: "Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma câmera ali, tem uma câmera aqui, que você não sabe, mas tá instalado. E eu vi você pegando o equipamento, mas eu queria ouvir de você". Aí ele ficou todo sem graça e falou assim, falou assim: "Não, na verdade é porque eu fiquei sem graça de falar pra você, mas é porque eu peguei um servicinho pra mim poder fazer lá perto de casa, e aí eu já ia trazer pra cá, de volta. Mas aí eu fiquei sem graça, preferi falar que não, porque eu só trazia e depois falava, né, que já estava na obra e ficava tudo certo". Aí o cliente pegou, né, lógico, pegou. Moral da história, o cliente dispensou ele, sem falar nada, acertou o que tinha que acertar com ele, colocou um outro mestre de obra lá, que era até mais velho, um senhor, e ele marcou os porque assim, o pessoal usava o material deles e usava o dele, que ele deixava na obra. Ele começou a marcar o dele, como se fosse com 3 pininhos, de uma forma que não tinha como a pessoa duvidar, misturar, fazer alguma coisa assim, e ele fiscalizava pela câmera. Mas, agora sendo bem sincero com você, o que que faltou para mim, né? Minha opinião, o que que faltou para esse cliente? Olha só, você coloca, no caso esse cliente meu colocou ali o mestre de obra, e infelizmente, vamos ser sinceros, a pessoa coloca porque o mestre de obra que sabe das coisas e tudo, e a pessoa e ele acaba ganhando em cima ali da demanda de serviço que está sendo feita, porque já pega a empreitada com a equipe, essas coisas todas, e a pessoa paga mais caro para ele poder fazer o negócio, e ele ficar tranquilo. Mas hoje, no mundo de hoje, está muito complicado, tá muito complicado. Por isso que eu falo assim que você precisa saber fazer uma obra sem depender de ninguém. Você precisa saber fazer uma obra. Meu amigo, se você é homem, mulher também, assuma, assuma as coisas. Para de se iludir achando que o mestre de obra tá ali e ele vai te proteger, é uma segurança. Você está pagando a mais. Deixa eu falar um negócio, você está pagando a mais à toa. Você está pagando gerência de obra à toa. Ah, mas eu não tenho tempo. Meu amigo, quando você vê a economia que você tem, o que que vai acontecer? Meu amigo e meu amigo, o que que vai acontecer? Se você vê a economia que você tem, na hora você vai administrar. É meio que você ver dinheiro e rasgar o dinheiro e jogar fora. Entendeu? Então, assim, por que eu tô falando isso pra você? Ah, porque você tá falando isso porque você quer vender sua formação. Meu amigo, eu quero vender sim minha informação. Sabe por que eu quero vender minha formação? Porque depois que você fizer ela, você vai economizar demais e você vai fazer o quê? Você vai lá elogiar a minha formação e eu vou conseguir chegar onde eu quero. Eu quero, por exemplo, eu tenho vontade de participar do TED, que é uma. Só as pessoas realmente que faz algo que é diferente, que cria algo muito novo, que acrescenta algo para o mundo, que acaba indo para lá. Eu tenho meus desejos, né, de alcançar coisas maiores. Na minha profissão, já alcancei grandes coisas. No meu dia a dia, eu já alcancei muitas coisas, graças a Deus, já fui muito abençoado, já tem coisas materiais aí que são muito boas. Mas agora eu estou buscando essa questão de
ensinar as pessoas a acrescentar para o mundo algo de valor. Então você que fica torrando seu dinheiro aí, faz a formação, porque você vai economizar muito seu dinheiro e depois você que vai me agradecer. E depois você vai lá, me avalia bem, para mim poder conseguir ficar entre as notas mais altas da formação ali na Hotmart, tá bom? Então, basicamente é isso que eu quero falar para você. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, dê uma curtida, comente aqui, eu quero saber o que que você acha, se já aconteceu uma situação parecida aí com você, com pedreiro, mestre de obra, e lembre-se que a arquitetura está em tudo.